Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu prego aqui há mais de 20 anos. Já perdi a conta das vezes que preguei. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, estou ciente, é que a minha mensagem é uma só. Eu prego uma coisa só, o tempo todo. E o que eu prego é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Filipenses capítulo 3, o verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Não me aborreço de pregar as mesmas coisas. A mensagem é a mesma, mas sempre vital para nós. É como água potável, irmãos. Você bebe todo dia e várias vezes por dia, durante toda a vida. Você não enjoa de água potável, fresquinha. Você não perde a relação de necessidade vital com a água. Ela é nova para você toda vez que você bebe. O Evangelho é assim. Cristo crucificado e nós crucificados com Cristo, Cristo ressuscitado e nós ressuscitados com Cristo. A soma da minha morte e da minha ressurreição em Cristo é Cristo em mim. A soma da nossa morte e ressurreição com Cristo é Cristo em nós. Gálatas 2,
versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, tem uma base. Tem uma base. O Evangelho que eu aprendi aqui mesmo, nesta igreja, tem uma base. E essa base se chama morte e ressurreição. E Cristo em mim, Cristo em nós. O irmão Natanael Jimenez Gomes, que alguns aqui conhecem, e é uma dessas pessoas que a gente pode chamar de amiga. Foi meu amigo, é meu amigo. Ele disse algo em um comentário muito profundo. Ele disse assim: Gálatas 2, versos 19 e 20, está na base da minha fé e minha esperança. É a base. É a base. Nada pode existir, irmãos, a parte disso. Isto é tão singelo e ao mesmo tempo profundo demais. Uma pessoa, a pessoa divina, vivendo sua vida num ser humano regenerado. Alguém certa vez me indagou o seguinte acerca de Gálatas 2:20. Como que você interpreta este texto? Eu respondi exatamente como o verso está dizendo. Cristo vivendo a sua vida em mim. É isso que o verso está dizendo. Você acha isto pouco? Ainda temos, irmãos, nossa personalidade humana, mas existe outra pessoa vivendo em todas as áreas do nosso ser. Isto é mais importante do que tudo. Cristianismo, irmãos, começa quando nascemos de novo e Cristo vem viver em nós a sua vida. A única coisa que não pode ser vencida é a vida de Cristo em nós. É Cristo em nós. A única esperança, irmãos, que temos é Cristo em nós. 2 Coríntios, capítulo 13, versos 5 e 6. Esse texto está mostrando que a fé verdadeira, a fé aprovada diante de Deus, é aquela fé que reconhece verdadeiramente a pessoa de Cristo em nós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados?
Se Cristo não está em nós, já estamos reprovados. Paulo diz aqui: mas espero que entendereis. Espero que vocês entendam. Por quê, irmãos? Porque tinha muita gente boiando, alheia quanto a esse assunto. E aqui também, viu? Aqui também tem gente que está boiando, está fora do assunto totalmente. Para alguns, parece que eu estou falando com as paredes. Estou pregando para as paredes. É terrível. Se Cristo não vive em você, você não é de nada, e Satanás sabe disso. A única coisa, irmãos, que me aprova diante de Deus é Cristo em mim. Irmãos, muita atenção agora. Eu vou falar bem devagar. Bem devagar. Cristianismo é a vida de Deus em você. Cristianismo é a natureza, é a vida de Cristo em nós. É Cristo vivendo em mim. Cristianismo é morrer com Cristo para o pecado, para que Cristo venha viver a vida dele em nós. Irmãos, quando eu afirmo que Cristo vive em mim, significa que não há espaço para mais nada na minha vida além de Cristo. Não há espaço para entrar mais nada, porque eu estou cheio de Cristo. A sua vida me enche a ponto de transbordar através de mim. Agora vamos para Mateus 4. Foi o texto lido no início. Vamos observar no texto de Mateus 4 alguns traços marcantes da igreja de Cristo neste mundo. Mas quem é a igreja? Precisamos saber bem. Antes de Mateus, vamos ler Romanos capítulo 6, o verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa expressão, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, oferecei-vos a Deus ressurretos dentre os mortos. Irmãos, a igreja é isso. A igreja de Cristo é constituída pelos ressurretos dentre os mortos em Cristo e nada mais. A igreja de Cristo vive pela palavra de Deus sem buscar nenhuma relevância neste mundo. Mateus 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos,
as tentações com as quais Satanás tentou Jesus em 3 aspectos são as mesmas tentações que durante toda a história ronda a Igreja de Cristo neste mundo. A primeira tentação de Jesus no deserto era para ser relevante. A primeira tentação de Jesus no deserto era para Jesus ser relevante. Veja o verso 3. Ser relevante por meios ilegítimos, que é pecado. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Em primeiro lugar, irmãos, temos que considerar o seguinte: Jesus estava no deserto, longe dos holofotes, desconhecido, estava no início, despercebido, no anonimato total, com fome, sofrendo as asperezas do deserto e azucrinado por Satanás. Jesus estava num lugar chamado irrelevância do ponto de vista do mundo. Não era um lugar notável. Do ponto de vista do mundo, irmãos, Jesus era uma pessoa não evoluída. Do ponto de vista do mundo, Jesus era uma pessoa com dificuldades mentais, alguém fracassado. Dentro dessa situação de deserto, de irrelevância, surge Satanás, provocando Jesus a exibir ou provar o seu poder, tornando-se relevante, importante, famoso, notável. Se tu és o Filho de Deus, é o que o texto diz, que Satanás falou. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, está na hora de mostrar o seu poder, de mostrar o seu valor, a sua relevância. Alguém, numa entrevista, disse algo assim: Deus só ferra a pessoa, mas o diabo dá umas dicas, dá uns toques, ajuda. E aqui Satanás deu a sua dica perversa, pecaminosa para Jesus, não é? Ele dá a sua dica aqui. Qual foi a dica? Transformar pedras em pães. O projeto de Satanás é nos tornar relevantes diante do mundo por meios ilegítimos. E isso é pecado, irmãos. Portanto, Satanás gostaria de levar Jesus ao pecado. Jesus, irmãos, não poderia ser o homem do Calvário sendo o homem de Satanás. Não poderia. Veja o que Jesus disse no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu gosto demais disso aqui. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, irmãos, se apegou à palavra de Deus. Este mundo
vive em torno de competência, e a igreja de Cristo vive em torno da fé na palavra. Você percebe a diferença? O cristianismo pós-moderno quer uma igreja competente, relevante, quer um pastor competente, quer um programa religioso competente, que dê relevância. Caso contrário, ninguém vem, ninguém quer. E a igreja pós-moderna saiu da palavra de Deus para fazer coisa extraordinária que resulte em relevância. É uma forma, irmãos, de olhar para o mundo e dizer para o mundo: a igreja pós-moderna, a igreja sem Cristo, a igreja que deixou a palavra. Olhar para o mundo e dizer: olhe para nós, somos relevantes, somos importantes, somos competentes, competidores, competimos com você agora. Irmãos, a igreja pós-moderna não se contenta em viver somente pela palavra, não se contenta em anunciar somente o Evangelho. Por quê, irmãos? Porque não dá ibope, não dá relevância, não dá visibilidade nenhuma. A crise atual da igreja é a falta da palavra, a falta do Evangelho, a falta da cruz de Cristo, nossa experiência. E quando falta morte, irmãos, quando falta a morte com Cristo na cruz, vira isso que estamos vendo nos nossos dias. Irmãos, no mundo as mudanças acontecem muito rapidamente, e se você não acompanhar, você está lascado, está fora do mercado definitivamente. Por isso, os consultores têm que ser criativos, inovadores. As empresas têm que pesquisar tendência, gosto, preferência, né, do mercado. E o que rege o mundo, infelizmente, irmãos, o que rege o mundo passou a reger também a igreja pós-moderna. A igreja perdeu o senso do que é significativo para Deus. Ela quer ser igual ao mundo, quer ser competente, competitiva, relevante. Aí acontece a inversão de valores. Ela começa a fazer coisas relevantes, coisas diferentes, né? Coisas extraordinárias para ser relevante. E até diz para o mundo: somos melhores do que você, porque somos crentes abençoados. Perdeu o tino, a visão, o rumo. Não é mais preciso, não precisa mais haver conversão verdadeira da pessoa, né? A pessoa vem de lá para cá para fazer a mesma coisa que fazia lá, mas agora com um rótulo de evangélico. E com isso o evangelho, que já é raro, vai ficando raríssimo. A nossa relevância é Cristo, irmãos. A nossa relevância é a palavra, é o reino, é o evangelho. Outra coisa aqui: a igreja de Cristo se satisfaz apenas com a presença de Jesus Cristo e a singeleza do evangelho. A igreja de Cristo se satisfaz somente com a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus e a singeleza do evangelho. Mateus 4,
verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, a segunda tentação de Jesus Cristo foi para Jesus sair do singelo para o espetacular, né? Versos 5 e 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. A sugestão de Satanás, o convite de Satanás, está nítido aí. Jesus estava no deserto. Ele não estava se judiando, não, se castigando, não. Jesus estava na presença de Deus, do Pai. Ele estava em delícias de comunhão com o Pai, no deserto. E Satanás está chamando Cristo para sair deste lugar para o espetáculo religioso. Cristo recusou sair da comunhão e da palavra para fazer espetáculo. Satanás convidou Jesus para sair da comunhão íntima para a badalação religiosa. Jesus não veio, irmãos, para ser o homem de aço operando espetáculo. Ele veio para ser o homem de carne e osso e sangue, para nos atrair para Ele naquela cruz, para nos levar à morte, para o pecado, para nos salvar. Jesus Cristo na cruz me atraindo para o seu corpo. Não tem espetáculo maior do que este. A igreja hoje, a igreja pós-moderna, se parece mais com um circo e os seus membros, os trapezistas espetaculosos. A igreja de Cristo, irmãos, anuncia a legítima pregação do Evangelho, que apresenta Cristo crucificado e o sujeito crucificado com Cristo e o pecador crucificado com Cristo. A igreja de Cristo quer comunhão com Ele. Jesus estava no deserto em oração, em comunhão com o Pai e com o Espírito, porque o Espírito também foi para o deserto. Verso 1, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você quer um lugar melhor do que este? Jesus estava lá, o Pai estava lá, o Espírito Santo estava lá, e o diabo também foi lá encher o saco. Vemos aqui Jesus em oração, não é? Veja o verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aparece a palavra jejum. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, não vamos confundir jejum aqui com greve de fome para dobrar a vontade de Deus ou liberar os poderes latentes da alma. Não. Alguns momentos, quando Jesus orava, ele deixava de comer. O jejum não é a causa da comunhão. Não, irmãos. A oração, a comunhão com o Pai ali é que foi a causa do jejum.
O que é importante aqui é a comunhão. E você pode ter certeza absoluta, que a comunhão de Jesus com o Pai e com o Espírito estava muito gostosa. Estava uma delícia, irmãos. Muito mais gostosa do que a comida, principalmente a que Satanás lhe sugeriu. O momento de Jesus era um momento de intimidade profunda com o Pai. Você acha que Jesus ia sair disso para dar espetáculo religioso? Ele não veio para isso? De jeito nenhum. A igreja, irmãos, foi chamada para esta comunhão. Para esta comunhão. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão do Filho. A igreja que adora quer ficar com Cristo, quer ficar com o Filho. Embora, irmãos, essa comunhão não seja esporádica, limitada por horário, é importante, preste atenção, é necessário ter momentos específicos para torná-la ainda mais intensa. A nossa relação com Cristo é comparada com o casamento. O casal, irmãos, precisa ter momento íntimo, particular, um bate-papo só dele, não é? Precisa. A mesma coisa acontece no relacionamento da igreja com Cristo. Quanto mais comunhão você tem com uma pessoa, mais você a ama e considera. Irmãos, reserve um momento por dia para um bate-papo com Jesus, na intimidade, para um bate-papo com Jesus, um bate-papo de amigos íntimos. É pedir muito? É pedir muito? Eu sei que César é o governo, é este mundo, é o patrão. Eu sei que César exige muito de você. Ele exige no mínimo 8 horas por dia para trabalhar. Tem gente que ainda tem que estudar e mais algumas coisas para fazer. Eu não estou colocando nenhum peso a mais. Eu estou querendo dizer o seguinte: onde Cristo entra na sua agenda? Onde? Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua escala de prioridade? Qual? Irmãos, a pessoa de Cristo conquista absoluta prioridade e devoção no coração de um renascido. Terceira característica da igreja de Cristo neste mundo, a igreja de Cristo é despojada da ideia de poder. Verso 10, Mateus 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A terceira tentação
se baseia no seguinte, né? Diz aí que Satanás transportou, né, para um monte alto e dali mostrou os reinos deste mundo e ofereceu para Jesus em troca de adoração. Ele está oferecendo o poder deste mundo. Irmãos, Jesus não veio a este mundo em busca de um trono revestido de ouro. Não, não. Ele veio assumir um tronco tosco de madeira, no qual seria crucificado para salvar o mundo inteiro do pecado. Para salvar o mundo do pecado. Ele não veio atrás de uma coroa de pedras preciosas, mas de espinhos que penetraram em sua cabeça por causa dos nossos pecados. Cristo morreu pelo pecador para levar o pecador a morrer com ele naquela cruz como solução definitiva para o pecado. Irmãos, aquilo que os homens consideram instrumental de poder no reino de Deus não vale nada. Aquilo que é elevado para Satanás e para o mundo, Jesus deu as costas, porque não precisava desses instrumentais de poder para estabelecer o seu reino. Não precisava. Essa é uma tentação que ronda o cristianismo desde o início, irmãos. Que na expansão do reino de Deus se busque ser importante, relevante, famoso, poderoso. A igreja de Cristo não precisa de nenhum poder deste mundo para se estabelecer, irmãos. Ela só precisa do poder de Deus, do poder do Evangelho. A igreja não precisa impressionar o mundo para convencer o mundo. Não, não, não. Não é isso que faz a mensagem do Evangelho chegar ao coração do ser humano. Não. O Evangelho não precisa de aparato de poder. Ele é o poder de Deus. Já. Deus vela por sua palavra para cumprir. Deus mesmo, irmãos, providencia a operação da sua palavra e do seu Evangelho. A igreja de Cristo não precisa ser relevante, espetaculosa, não necessita de aparatos de poder deste mundo. A igreja de Cristo se satisfaz em ser a igreja de Cristo, nada mais. O que é lindo na igreja de Cristo, irmãos, não é os aparatos de poder deste mundo, não, nem o impressionismo deste mundo, não. O que é lindo na igreja de Cristo é a singularidade única de Cristo e como Cristo alcança as pessoas que Ele quer alcançar com a sua graça soberana. Isto sim é coisa linda. A igreja é um meio pelo qual, ou seja, a igreja é o meio pelo qual Cristo comunica o seu poder salvador a este mundo. E não precisa valer-se dos instrumentais de poder deste mundo. A igreja, irmãos, é o ninho do Espírito Santo. É onde a vida de Cristo se manifesta. Fraqueza é a característica da igreja de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Deus habita na fraqueza da igreja. Não é? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Significa o poder de Deus, ele opera na fraqueza. Finalizando, eu quero dizer o seguinte: o diabo propõe a Jesus o seguinte: me adore, me honre, me dê prioridade. Jesus então diz a ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só, veja bem, só a Ele darás culto. Irmãos, só tem espaço para um. Ninguém, nada pode interferir na nossa relação pessoal com Jesus Cristo, com Deus. Não tem espaço para Satanás na nossa vida. Não tem espaço para o pecado na nossa vida. Se tiver espaço para o pecado na sua vida, você está adorando, honrando, dando prioridade, né, para Satanás. Quando você vive no pecado, você está priorizando uma relação com o diabo. Só há espaço para Cristo na vida da igreja. Se Satanás tentou Jesus 3 vezes, quantas vezes ele não nos tentará? Muitas vezes, irmãos. E com o mesmo objetivo, levar-nos ao pecado. Essa é a sua profissão desde o início. A briga do diabo é contra Cristo. E por causa de Cristo, ele ataca a igreja e Israel. São os 2 objetivos principais de Satanás neste mundo: atacar a igreja, atacar Israel. Mas Jesus o encarou com a palavra de Deus. Jesus lançou a palavra na venta dele e ele teve que se retirar. Caiu fora, porque não encontrou espaço, como também não encontrará espaço na vida da igreja de Cristo, porque o espaço na igreja de Cristo está ocupado com Cristo mesmo. A palavra que temos que lançar na cara do diabo é a seguinte. Eu gosto muito desse texto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. A palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. O fundamento que devemos nos apoiar, irmãos, é esse: morremos. Eu morri com Cristo, porque a palavra disse que eu morri. Eu ganhei a vida de Cristo na ressurreição juntamente com Ele, porque a palavra está afirmando esta verdade. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está escrito, irmãos. Estou em Cristo, participo da sua morte e ressurreição. Sou uma nova criatura. Morri para o pecado, morri para o mundo, morri para o passado, morri para
as minhas opiniões e as opiniões dos outros. Morri para as maldições e heranças malditas. Diante dessa certeza absoluta, o diabo tem que cair fora. Ele tem que arrumar a sua trouxa e ir pescar em outro rio, porque no rio puro da água da vida, que procede de Cristo e que alegra a igreja de Deus, ele não fisga ninguém. Amém, irmãos?